Lucas 10, verso 19, a nossa reflexão. Diz assim o texto: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Agora nós te suplicamos, abra o nosso entendimento, as nossas mentes e corações, para que possamos receber a tua palavra, aplicar a tua palavra, viver a tua palavra. Pai, nós oramos por nossas crianças, que elas também recebam as boas novas nesta noite. Abençoe os professores que com elas estão, Senhor, e pelo teu Santo Espírito, vivifique também a palavra no coração de cada pequenino que lá está nesta hora recebendo as boas novas. E continue conosco, pois precisamos de ti, de ouvir a tua voz e de sermos uma vez mais transformados pelo teu poder. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Continuamos nossa série que chamei de Nas Estações da Vida, refletindo sobre as diversas estações que enfrentamos em nossa peregrinação sobre a terra. Nesta noite, depois de uma manhã gloriosa com o nosso culto de batismo, nós refletiremos sobre a primavera. Essa estação que é facilmente conectada com o belo, com as cores, com as flores, com o perfume das flores. Quando nós celebramos os nossos aniversários, algumas vezes ouvimos a seguinte pergunta: quantas primaveras você está comemorando? E essa pergunta expressa o desejo de quem pergunta. E o desejo de quem pergunta é que a sua vida, que a minha vida, tenha sido uma constante explosão de vida, de flores. Quando na verdade, quando na realidade, nem sempre, ou melhor dizendo, nunca é somente uma primavera. A primavera sempre vem, mas antes nós enfrentamos as outras estações, na espera e esperança de que a vida brotará uma vez mais, que a vida irá aparecer, irá reviver, irá renascer e poderemos contemplar a estação esperada. Eu e a minha família, num determinado momento lá na Inglaterra, vivemos um inverno muito rigoroso. Foi um daqueles invernos terríveis que saem nos jornais, o pior inverno, não sei de quantos anos. E nós tínhamos em nosso jardim, que era cercado por cercas de madeira, muitas e muitas flores de várias cores. Na primavera era uma coisa simplesmente maravilhosa. Gostoso era lavar a louça vendo as cores das flores no jardim. Só que chegou um ano, devido a esse rigor no inverno, aquilo que eram flores se tornaram em arbustos completamente secos, muito secos. E eles foram minguando, e a gente olhava, não, daqui a pouco volta, e não voltava. E foi ficando cada vez mais seco, e eu tinha que cortar aquilo, e fui cortando, e aquilo foi diminuindo, e daqui a pouco volta, mas não voltava.
Até que eu cheguei com a Cecília, eu falei, acho que é melhor a gente cortar, morreu. Morreram as flores, não vão voltar mais, vamos cortar, vamos plantar outra aí, teremos no ano que vem. Aí ficamos naquele dilema, o que a gente faz com isso? A nossa expectativa, o nosso foco na chegada das flores, trazia para a gente então meio que uma data, já que não veio até aquele momento, é melhor eu cortar. É melhor eu esperar. A nossa leitura, então, era a leitura do dia a dia, da vida, da data, do calendário. O calendário chegou primavera, as flores deveriam estar aqui. Diante do atraso, então, a nossa impaciência começa a buzinar no nosso ouvido. Então, vamos cortar? Corta ou não corta? Porque a conclusão era simples. Já que está atrasado, talvez tenha morrido. Repito, já que está atrasado, talvez tenha morrido. Achamos melhor, então, olhar, pensar, esperar mais um pouco. Julgávamos, conversávamos, corta ou não corta, mas é bonita. E nos esquecemos naqueles momentos que o único que sabe quando vêm as flores é Deus. Que o único que sabe quando as cores voltam é Deus, porque Ele é o Criador. Depois de muita conversa, nós preferimos esperar. Nós decidimos literalmente, vamos esperar para ver. E deixamos ali aquele arbusto. Então vem a pergunta. O que nos resta fazer para entendermos a beleza da primavera, mesmo quando ela parece não dar flores, nem cores, consequentemente, nenhum perfume? O que fazer quando nossa existência pode parecer totalmente cinza? Porque se não vem as cores da primavera, eu continuo no meu cinza, no meu galho seco. No que, quando comparo com minha vida, talvez seja representado por uma vida cansada, uma vida deprimida, uma vida sem forças. O que fazer? E o trecho que lemos, eu acredito que há resposta para essas duas perguntas com muito vigor. Jesus ali está falando diante de um momento de envio. Jesus havia enviado 72 de seus seguidores. Nós lembramos que Jesus tinha um núcleo mais próximo dele, ali Pedro, Tiago e João. Jesus tinha um núcleo um pouco maior, que eram seus discípulos. Jesus tinha um núcleo ainda maior, que eram esse tal de 70 ou 72 seguidores dele. E Jesus tinha uma multidão que eram mais usuários dos milagres do que seguidores de Cristo. Jesus, então, chama esses 72 e envia os 72, e envia-os 2 a 2. Vão e anunciem nas cidades. Anuncie antes que eu chegue nessa cidade. Eles eram, então, emissários. Eles eram vozes que continuavam aquilo que João Batista havia começado. Lembre-se quando João Batista se apresentou, eu sou então, eis aqui a voz que clama no deserto. A voz que prepara o caminho do Senhor, anunciando aquilo que o profeta Isaías havia dito. Jesus, no mesmo modelo, envia 72 na sua frente, deixa claro a missão. Vocês vão primeiro, depois eu chego nas cidades, e vocês vão para anunciar, vocês vão para preparar. E vocês ali serão colocados como cordeiros entre lobos. Porque existe uma grande colheita, existe uma grande necessidade, a colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Este é o contexto. E os 72 foram. Os 72 anunciaram, acho que cheio de receio, cheio de o que será que eu vou falar? O que eu digo? E se alguém me perguntar isso, eu não estou preparado. Perceba que incrível, esses aqui não andavam diariamente com Jesus, mas Jesus dá o comando, eles partem para anunciar. Eles não dão desculpas do tipo, eu preciso fazer primeiro um seminário para depois anunciar, vou fazer classe de evangelismo para depois anunciar, eu preciso crescer na fé para depois anunciar. Jesus está ali, a cores e ao vivo e diz, vai e fale o que você entendeu até aqui, vai e fale. E eles voltam cheios de alegria. Eles voltam com aquele olhar no rosto de deu certo, nós anunciamos. Mais que isso, deu certo ao ponto de os endemoniados, aqueles que estavam opressos, possessos por demônios, foram libertos. A declaração deles foi, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome.
Quem já teve uma experiência dessa na vida sabe que experiência incrível no mundo espiritual é ver um ser espiritual se submetendo a um espiritual que não está presente pessoalmente, mas está presente na tua vida. E o endemoniado que se curva diante não do ser humano, mas diante de Deus e do nome de Jesus, eles voltam então ali em êxtase. Os demônios estão se submetendo a nós. Senhor, que estação maravilhosa. Eles vivenciaram ali, então, naquele momento, o primeiro dos glamours, assim eu posso dizer, que é o glamour da autoridade, e autoridade diante do sobrenatural. Pode haver algum glamour maior do que esse? Era o poder da vida. Na vida, no natural e no sobrenatural, as coisas acontecem e obedecem à palavra que habita em mim. Um glamour da fama. O glamour daquilo que obviamente se espalharia em toda a cidade. Tem 72 pessoas andando na cidade e os demônios estão obedecendo essas pessoas. Quem é? A primeira pergunta, para quem não viu o fato. Foi o fulano, foi o ciclano, o glamour da fama, do feito, do poder da beleza, que começa então a encantar. Vivenciaram ali o glamour do grupo. Eu sou do grupo dos 72. E como em qualquer grupo que traz evidências sobre si, vem como se fosse um perfume, todo mundo cheira aquele perfume e quer participar daquele grupo porque o cheiro é bom, porque é legal, olha o que eles estão fazendo, é o poder do perfume. Era a primavera com o seu poder de vida, era a primavera com a sua beleza que ficava no ar, mesmo que seja nas fofocas, era a primavera do perfume que atraíam outros e outros e outros. Mas Jesus não via assim. Jesus não via como uma estação única. Jesus não via o evento da autoridade espiritual como algo específico e acima de todo o resto da vida. Por isso que ele continua dizendo, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Claro, irmãos e irmãs, que este não era um poder para que seus discípulos pudessem desafiar o nocivo. Jesus não estava dizendo, vai lá no Instituto Butantan, entra lá no aquário da anaconda, que nada vai acontecer com você. O texto, na verdade, parece nos chamar a atenção para os agentes das trevas, chamados aqui provavelmente de cobras e escorpiões, mas também, parece que esse texto está encapsulando um paralelo, e um paralelo que posteriormente aconteceu, e aconteceu na história do apóstolo Paulo. Quando Deus o livrou, sim, de um veneno físico, não de uma entidade maligna, mas de um veneno de cobra venenosa. Você lembra dessa narrativa? Ele estava numa ilha, essa ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha trataram de recebê-lo com bondade, é o que a narrativa diz. Eles ali então fazem um fogo, estava frio, estava chovendo, precisa então de uma fogueira. Paulo então, ajudando a fazer essa fogueira, começa a juntar os gravetos. Quando ele coloca ali os gravetos no fogo, a narrativa diz que vem uma víbora e, fugindo do calor, prendeu-se nas mãos do apóstolo. Os habitantes da ilha olham aquela situação e chegam àquela conclusão, que é sempre a nossa conclusão de causa e efeito, associar o ruim com o ruim. E então eles dizem, olha, certamente esse homem é um assassino. Porque esse homem escapou do mar, esse homem escapou dos seus naufrágios, esse homem escapou da sua possibilidade de morrer, mas a justiça veio sobre ele. E a justiça veio sobre ele e agora a cobra, a serpente, o pegou em terra seca. E a Bíblia diz que Paulo sacude sua mão, a cobra no fogo e nada acontece. E eles, porém, esperando, vai acontecer, vai inchar, ele vai cair morto, daqui a pouco o veneno vai acontecer, mas nada acontece. Aí muda, os mesmos que chamaram eles de criminoso, agora falam, não, acho que então esse não deve ser um criminoso, deve ser um filho ou um Deus. Jesus então os corrige. Existe autoridade, e a autoridade que vem dele atua no natural e atua no sobrenatural.
Jesus continua sua correção dizendo: contudo, mesmo isso acontecendo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se o seu foco então estiver no lugar certo, e o lugar certo é a consciência do significado de Cristo Jesus em você, o lugar certo é a consciência de que Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, sendo Ele a nossa maior alegria. Este é o nosso foco. Pois o nosso encontro, nossa caminhada, nosso reconhecimento de quem Ele é e a nossa rendição ao seu senhorio resultou no recebimento do que chamamos e que entendemos como salvação, consequentemente o seu nome escrito no livro da vida. O meu e o seu nome escrito no livro dos céus. Eis a razão, irmãos e irmãs, para vivermos no interior, uma realização interior, mas que é expressa no exterior. Eu expresso essa grandeza que jaz em mim, na beleza das cores, no perfume da primavera da minha vida, que vem de dentro para fora, que vem de mim e que subsiste em todas as outras estações. Jesus enfatiza o ponto principal e faz com que seus discípulos deslumbrem o contexto daquela revelação. Aí a narrativa parece que tem um momento de êxtase. Quando diz exultando no Espírito, Jesus prossegue dizendo: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. O Senhor escondeu tudo isso dos sábios, dos cultos. O Senhor revelou isso aos seus pequeninos. E eu acho que naquele momento eles estavam olhando um para o outro e dizendo: poxa, mas se alegrar só por causa disso? Aqueles discípulos, então, consequentemente, os que seguem todas as gerações, deveriam entender que não é o sobrenatural, não é o poder, não é a autoridade, não é o sobrenatural que opera através de nós, e ele sim opera, mas escute isso, sim no sobrenatural que operou para nós, por nós, em nossa salvação, e não em nossa atuação. Quando os meus olhos estão então ali focados nesta autoridade que vem dele, como um objeto de orgulho, porque eu quero viver mesmo que não dizendo o glamour da autoridade, da fama, do perfume que atrai, eu estou vivendo não a alegria que Deus mandou que eu tivesse, que nós tenhamos. Jesus prossegue: todas as coisas me foram entregues, ninguém sabe quem é o Filho, nem é o Pai, existe aqui uma conexão, um revela o outro. Pois foi Ele quem nos recebeu, foi Ele quem nos escolheu, nos aceitou pela sua misericórdia, revelando-se a mim e a você. A fim de que possamos continuar essa missão de proclamação. E aí Ele olha para os seus discípulos, todo mundo está ali ainda fazendo a matemática, qual que é melhor? Expulsar demônio ou ficar feliz porque eu sou salvo? Responda para quem está do seu lado, qual que é melhor? Mas seja sincero, não seja espiritual. É claro que é melhor o nome no livro da vida. Pensa bem no que você está falando. O que você prefere realmente? O glamour da autoridade, o glamour da fama, o glamour de participar de um grupo que faz e acontece, ou voltar para casa, depois de muito sofrimento, e dizer: Senhor, hoje eu me alegro porque eu sou salvo. Por favor, responda isso para quem está do seu lado. Você tem 30 segundos. Faça, vai. Bota a cabeça. E diga por quê. E diga por que essa é a sua alegria. A nossa orientação espiritual, obrigado, volte para mim. A nossa orientação espiritual diz para mim e para você o seguinte: é óbvio que nós nos alegramos no Senhor. É claro. Mas o nosso desejo carnal fala: é gostoso ter autoridade. A nossa orientação espiritual diz misericórdia, irmão, você está preferindo isso?
E a nossa natureza carnal fala, não, eu quero reconhecimento mesmo. Eu quero. Mesmo quando a gente não diz. Jesus está tratando num ponto terrível. É o ponto do anonimato. Nós não gostamos de ser anônimos. Por isso que é tão difícil orar sozinho. Porque ninguém está vendo. Os fariseus não tinham esse problema porque eles acostumaram ter prazer quando alguém vê e fala, olha que homem espiritual. Então eles iam orar em praça pública e gritavam bem alto. Era o êxtase deles. Todo mundo está vendo, aplaudindo. Quando terminar a oração vão falar, que homem de fé. E Jesus olha para eles e diz, não, vai para o quarto, tranca a porta, ninguém precisa te ver, o Pai que te vê em secreto te recompensará, o negócio é anônimo. Assim como o seu livro, o seu nome no livro do céu, você não vai chegar agora a pôr uma camisa, meu nome está escrito nos livros dos céus, e o seu? Tem irmão aí pensando em fazer isso, não faça, por favor. Porque às vezes o evangelismo meio brega, um negócio, o pessoal olha e fala, o que esse cara está falando aí? Ele está dizendo para a gente, tem uma alegria que tem que ser entendida, vivenciada. Diante de qualquer drama, eu estou ali tranquilo, porque isso é o que move o meu interior. Agora, se eu não tenho essa conexão com Ele, más notícias, irmãos e irmãs, você não vai vibrar nunca por isso. Sabe só quando você vai vibrar com isso? Quando você estiver pronto para morrer e o médico falar, volta para casa que vai morrer. Aí você vai ficar fervoroso. Aí meu nome está no livro da vida, meu nome está no livro da vida. Falando para você mesmo. Com medo de não dar certo. Nessa hora a pessoa aceita, quebra a maldição, dá herança para a igreja. Nessa hora ele faz de tudo. Mas no dia a dia não conseguiu se alegrar e viver o resultado dessa alegria. Mas se um endemoniadinho cair e o camarada levantar a mãozinha numa parabólica e falar em nome de Jesus, os espíritos se submetem a mim. Jesus conclui dizendo, felizes são os olhos que estão vendo o que eu estou fazendo e acontecendo com vocês. E perceba, não é os demônios saírem, mas é o momento que vocês estão tendo entendimento que a verdadeira alegria é salvação. E não nenhum show que possa ser resultado do poder dela. Por que Jesus então precisou inserir essa bem-aventurança? Para que os discípulos pudessem perceber e valorizar a estação que eles estavam vivendo, e a situação que eles estavam vivendo não era uma situação fácil. Eles viviam sob ocupação romana, eles viviam entre revoltas e rebeliões de judeus com romanos, briga constante, guerra constante, morte constante, derramamento de sangue. Existia uma ânsia naquele momento dos discípulos por uma primavera espiritual. Eles rogavam pela chegada do Messias. E essa espera era tão forte que causava uma ansiedade tão grande que muitos se separavam, muitos iam para o deserto. Vamos fazer uma comunidade aqui no deserto, vamos viver aqui no deserto e nós nos santificaremos no deserto para que talvez quando o Messias venha, ele venha primeiramente aqui no deserto. Porque lá na cidade está todo mundo corrompido, em outras palavras, separação de grupos. Por causa da ânsia da primavera espiritual. Mas Jesus alertava, perceba o que está acontecendo a despeito dos eventos. Receba a primavera no meio da frieza, na escassez do inverno, no calor do verão, na solitude do outono. E a beleza dessa primavera que mantém flores vivas é o meu e o seu nome escritos nos céus. E não o teu salário aumentado. E não o dinheiro que você ganhou, seja aqui ou seja acolá. E não a promoção de emprego. Tudo isso é bom? Claro que sim. Tudo isso vem de Deus? Claro que sim. Vai, come a sua comida, tome o seu vinho, o Senhor já se alegrou contigo. Mas não é o ponto. Não faz cócegas nos céus. Não alimenta o seu status espiritual. Não diz então, agora tenha o seu glamour, porque o Senhor está te dando tudo. Tenha nenhum glamour, porque é pela tua misericórdia, a misericórdia de Deus, que nós temos o que temos. Portanto, celebre o seu nome escrito no livro da vida. Celebre esse exercício. E que esse exercício cresça.
Que esse exercício possa cada vez mais sensibilizar a sua alma. Que esse exercício possa deixar você literalmente sentindo e não forçando para sentir. Finalmente, de volta para o meu jardim na Inglaterra, o inverno durou um pouco mais e depois de muita espera, o tempo passou. Ainda era primavera, ela não tinha chegado ao fim e de repente as flores apareceram. E foi incrível porque elas vieram com tanta força como nós nunca tínhamos vistos em muitos anos, lavando a louça e olhando as flores pela janela. E a nossa constatação foi de alívio. Que bom que nós não cortamos. Pois se tivéssemos cortado, escute isso, nós nunca teríamos recebido as boas notícias das flores que voltam. Se tivéssemos cortado, nós teríamos que manter pelo resto dos nossos dias. Havia morrido quando ainda havia vida. Se tivéssemos cortados, teríamos declarado e decretado morte sobre aquilo que Deus pode restaurar e fazer reviver. Portanto, não corte o que Deus ainda não terminou. Portanto, não olhe para a sua agenda e diz: a estação chegou, já acabou, sou eu que tenho que fazer. Não faça nada, em nome de Jesus. Não corte o que ainda não brotou e não nasceu, pelo contrário, espere. O santo agricultor cuidará de tudo. Mantenha o foco no lugar certo, e eu repito, o lugar certo é a certeza de viver com o significado da vida que tenho e que você tem, de Cristo em mim e você, salvos e remidos pelo sangue dele. Seja essa sempre a nossa alegria, mesmo quando o tumulto da vida estiver ao nosso redor. E perceba a primavera, a beleza do que você e eu já recebemos em todas as estações. E prossigamos como disse o profeta Oséias. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O Senhor virá. Bendito seja o teu nome, Senhor.